Bom, então ontem, na aula de ontem, a gente fechou, né, com as transformações de SO2 em cima do campo de Higgs, e aí a gente fez a conclusão, fizemos a conclusão mostrando que no caso da simetria local, todos aqueles campos, todas aquelas componentes do dublete de Higgs que seriam bósons de Goldstone, elas se incorporam às partes longitudinais dos bósons de Gage de SO2. Isso nós fizemos para SO2. Agora, nós temos ainda a simetria U1, que também é quebrada pelo vácuo. Então, o nosso setor de Higgs, né, quer dizer, então o nosso campo de Higgs, fininha, né, na transformação 1, ele tem o parâmetro que a gente chamava parâmetro alfa, o gerador y sobre 2, atuando em φ. Essa era a transformação de hipercarga do Higgs. Lembrando que o y é igual a 1. No caso do bóson de Higgs, o y é igual a 1, do dublete de Higgs, né? Então, nós tínhamos aqui, o nosso campo aqui era φ1' mais Φ2', que é o nosso campo Φ+, né? E aqui a gente tinha V mais H, então V mais H' mais I, Φ3'. E aí, então, aqui é exponencial, vai ficar, então, I alfa sobre 2, né? Então, todos vão se transformar igual Φ1 mais I Φ2, V mais H, I mais I Φ3. Então, vamos ver o seguinte, essa aqui é a transformação, vamos fazer a transformação, então, infinitesimal. Então, isso aqui vai ficar, fazendo agora infinitesimal, Φ1 mais I Φ2, V mais H, mais I Φ3, e aí agora a parte, né, mais I alfa sobre 2, e a mesma coisa. Φ1, vamos ver as transformações sobre 1, mais I Φ2, V mais H, mais I Φ3. Então, aí agora, fazendo a transformação infinitesimal, vamos ver o delta Φ1. O delta Φ1 vai ter que ser a parte real. Então, vai ser aqui menos alfa sobre 2 Φ2. O delta Φ2, que é a parte imaginária, vai ser alfa sobre 2 Φ1. Depois, aqui a parte real aqui vai ser V mais H. Então, V também, então vai ficar H' delta H, vai ser a parte real, vai ser alfa, menos alfa sobre 2 Φ3. É isso mesmo, né? Porque o H, quer dizer, V mais H' igual a V mais H, então delta H vai ficar a parte imaginária. E vai ficar real, então vai ficar menos alfa sobre 2 Φ3. E o delta Φ3, que é a parte imaginária, vai pegar I, vai ficar alfa sobre 2V, mais alfa sobre 2H. Certo? Então é a transformação U1. Nós ontem fizemos isso para S2, né? Botamos aquela matrizinha, né? Agora nós estamos fazendo para U1, simetria. Então o que a gente observa? Isso aqui é a transformação dos campos. Agora vamos olhar vamos olhar o vácuo. Isso aqui são os campos, né? Então, transformações, vou botar aqui, transformações dos campos. Agora vamos olhar o vácuo. Então, o nosso vácuo, como nós já sabemos, né? Ele, no vácuo, a gente já fez o shift justamente, então todos os campos são nulos no vácuo. Então, a configuração de vácuo por Φ1 igual a Φ2, igual a Φ3, igual a H, igual a 0. Então, no vácuo, quando a gente fez o shift, né, a gente falou que o φV, né, é 0V mais o φ das flutuações, né, que a gente colocou, então, assim, Φ1 mais Φ2, né,
H mais Φ3, o que a gente fez assim? Então, quando eu pegar, opa, isso aqui é o nosso campo Φ. Então, no vácuo, quando eu fizer Φv, que é igual a 0 V, todos esses campos aqui são nulos. Então, no vácuo, todas essas flutuações são nulas, só que o vácuo é o V. Então, vamos fazer então a perturbação do vácuo. Então, quando eu fizer uma perturbação no vácuo, delta Φ1 vai ser 0, porque o Φ2 é 0. Delta Φ1 é 0, delta Φ2 é 0, delta Φ3, delta H é 0. Porque no vácuo, todos esses campos aqui do lado direito são nulos. Agora, o delta Φ3, o H é 0, vai ficar alfa sobre 2V. Então, esse modo aqui, ele adquire, né? Então, nós temos o delta Φ3. Ontem, né, nós tínhamos, se vocês puderem pegar a aula de ontem, ver quem foi o delta Φ3 segundo SO2. Dá licença. Segundo SO2. Foi o finalzinho da aula, né, Caio? Você dita aí para mim, por gentileza. Então, isso aqui é o delta... Menos o meio. Tá? Ômega 3. Então, delta Φ3 foi... Menos o meio. Menos o meio. Ômega 3V. Ômega 3V. Beleza, então tá. Então tá. E aqui, então isso aqui é o delta 1 e isso aqui é o delta SO2. Tá. Então, o que a gente está vendo, né, que o delta Φ3, ele é um bóson de Goldstone, né, para o SO2, né, ao mesmo tempo, quer dizer, quem é a transformação do Y, né, quer dizer, o delta YI é menos dmi alfa. Então, o nosso alfa é 2 delta Φ3 sobre V. Então, isso aqui fica menos 2 dmi, menos 1 meio, ou menos 2, perdão, menos 2 sobre V, dmi delta Φ3. Então, o que seria o bóson de Goldstone da simetria 1, porque isso aqui seria a configuração constante, portanto, complemento de onda infinito, seria o bóson de Goldstone. Então, esse pseudo-bóson de Goldstone agora, que é a simetria local, ele se desloca para a parte longitudinal do campo YI. Então, esse bóson de Goldstone, ele é compartilhado, né? Quer dizer, ele serve tanto ao DN3, né, quanto ele vai servir também ao YI. Então, fala aí. Aquele delta Φ3 seria o bóson de Goldstone. Isso aqui seria o modo correspondente ao bóson de Goldstone. Agora que isso aqui é local, já não é mais um bóson de Goldstone, porque ele fica na parte longitudinal. Agora, isso é global. Se fosse global, não teria isso. Não teria isso. Aí seria um bóson de Goldstone. Agora que é local, isso aqui passa a depender de x, então isso aqui já não tem mais comprimento de onda infinito, que é uma função de x. O alfa é uma função de x. Vou botar aqui, né? E aí, esse alfa, que é a função de x, esse delta Φ3, ele acaba entrando na parte longitudinal do YI. Então, ficou claro que todos os bósons de Goldstone foram incorporados nas partes longitudinais. Quando a simetria ficou local. Quando a simetria ficou local. Então, é o que a gente chama de pseudo-bóson de Goldstone. Quer dizer, o bóson de Goldstone da simetria global, né? Quer dizer, o que é Goldstone? No caso global, se torna pseudo-Goldstone na parte, no caso local. E aí, ele entra na parte longitudinal. Agora, se quiser, Sim. Você então, toda essa turma aí é pseudo Isso. Goldstone. Ah, é. Pseudo Goldstone, você está dizendo, é quando a terminologia é quando está com uma parte longitudinal, é essa? Quer dizer, a terminologia do pseudo Goldstone se a simetria fosse global, ele seria o bóson de Goldstone, não teria isso aqui. Então seria
essa configuração de campo seria o bóson de Gold. seria o bóson de Gold. Delta Φ3 se comportaria como um campo que tem comprimento de onda infinito, portanto frequência zero, então a frequência tende a zero, então H cortado ômega seria energia, seria alguma coisa que tem massa nula, né? Então, isso está me dando o bóson de Gold, no caso global. Quando a simetria é local, duas coisas aparecem. Além do alfa depender de x, aparece o campo de Gauge. Então, isso aqui só aparece quando a simetria é local. Então, quando a simetria é local, esse campo aqui deixa de ter comprimento de onda infinito, porque o comprimento de onda vai depender desse x aqui, V é constante. Então, o que vai dar a ondulação, né, o caráter ondulatório desse campo é a função alfa de x, mas a função alfa de x está aqui. Então, eu posso trazer essa função alfa de x e trazer o delta Φ3, substituo isso aqui, vai aparecer o gradiente do delta Φ3. Então, o gradiente do delta Φ3 vai entrar na parte longitudinal. Então, o bóson de Goldstone, ele se aloja na parte longitudinal do campo de Gauge. E isso se chama Isso, mas o pseudo-bóson de Goldstone é o delta Φ3, não é o Yμ não. O Yμ é o campo vetorial, bóson vetorial que adquire parte longitudinal. Então, se ele adquire parte longitudinal, então ele deve se tornar massivo. Então, o que vai acontecer? Desculpa, a tecnologia tinha um bóson no Φ3 ou no Então, é o delta Φ3. É o Φ3. Exatamente, é o Φ3. É o delta Φ3. Esse que é o pseudo-bóson de Goldstone. E ele vai para a parte longitudinal do Yμ. Mas aqui... Agora, nessa história aí, o parâmetro de Gauge, ele foi comido, ele se tornou um campo, né? Isso. Qual é a interpretação disso assim? A interpretação é que você está no vácuo. Quer dizer, o que está acontecendo? Você estabelece seu sistema no vácuo. Aí você faz uma... O que é uma transformação de supersimetria? Uma transformação de simetria, perdão. Uma transformação de simetria é você perturbar o teu sistema. Quando você faz uma transformação de simetria, você muda de coordenadas, quer dizer, você está perturbando o teu sistema. Agora, no caso da quebra espontânea de simetria, o que você está fazendo? Você está perturbando o teu vácuo. Só que, quando você perturba o teu vácuo, né, o teu lagrangiano é invariante. Então, você está fazendo uma transformação do teu sistema que deixa o lagrangiano invariante. Portanto, não mexe na energia do teu sistema. Você deixa o hamiltoniano invariante. Quer dizer, a quebra espontânea de simetria em nenhum momento mexeu na energia do sistema. Mas você produziu uma excitação. Então, quer dizer, quando você dá uma perturbada no vácuo, né, você faz uma transformação de simetria, você perturbou o teu vácuo. Você perturbou o teu vácuo sem mexer na energia do sistema, mas o teu sistema reage apresentando essa excitação. Quer dizer, você cria um modo de propagação no teu sistema que tem comprimento de onda infinito, isso é simetria global. No caso da simetria local, isso está significando que se você perturbar o teu vácuo, você vai gerar uma onda longitudinal, mas essa onda longitudinal ela está no teu campo de Gauge. Então, quer dizer, o teu campo de Gauge, ele reage a essa perturbação do sistema produzindo essa onda longitudinal. Ele pega o bóson de Goldstone e carrega consigo na sua parte longitudinal. Esse que é o, vamos dizer assim, que é o desenho do que está acontecendo, né? Agora, então, você tira, o alfa desaparece da teoria. O alfa desaparece. Você pode elevar o alfa à categoria de um campo. E, digamos, vamos dizer, esse alfa, ele antes tinha lei de conservação, teorema de Nefer. Isso, teorema de Nefer continua, porque você não quebrou a simetria do lagrangiano. Essa aqui é a moral da história. Quer dizer, na quebra espontânea de simetria, você não mexeu no lagrangiano, você mexeu só no teu estado fundamental, só no estado de vácuo. Então, o teorema de Nefer, quer dizer, mesmo quando você faz a redefinição de campo, quer dizer, o teorema de Nefer teu não é perdido. Né? Vamos imaginar o seguinte, que você tivesse uma corrente de Noether, né? Quer dizer, você tem uma corrente de Noether. Essa corrente de Noether é a função dos campos, das suas derivadas, não importa, ela é a função dos campos. E ela é conservada.
Com a quebra espontânea de simetria, o que você fez? Você alterou certos campos, quer dizer, você pode ter feito um shift no teu campo. Você pode ter um dos teus campos, né? Você pode pegar o campo, quer dizer, você vai ter o vácuo, mais a flutuação do campo, vamos colocar assim, mais a flutuação do campo. Então, quando você tem a quebra espontânea da simetria, você redefine certos campos. Dizer, não, meu campo, a minha coordenada de campo não é a coordenada verdadeira. A coordenada verdadeira é a flutuação em torno do vácuo. Então, você faz um shift nos teus campos. Mas você não perdeu essa equação. Essa equação aqui continua valendo. Então, você não perdeu o teorema de Noether. Você simplesmente reescreve a corrente de Noether agora em função em função dos tempos. Vamos pegar, só para a gente ficar bem claro isso, vamos pegar o exemplo, só para pegar esse do que eu estou falando, né? Da corrente de Noether. Vamos pegar o exemplo do modelo 1, o modelo de quebra espontânea de Gauge-Abeliano. Então, se a gente pegar esse modelo aqui, vamos fazer aqui rapidinho. Então, nós temos um campo complexo. Então, vamos dizer, nosso modelo 1 é o modelo de Higgs-Abeliano. Que, no fundo, é o modelo de Ginzburg-Landau também, né, da supercondutividade. Então, vamos dizer, o Higgs-Abeliano. Vamos só lembrar aqui, o que é isso aqui? Então, o nosso lagrangiano seria dmi φ star dmi φ. Vou botar lá. Aí, vamos lá. Menos 1/2 de μ2 φ star φ. Menos lambda sobre 4 φ star φ ao quadrado. E vamos tomar μ2 negativo, para ter a quebra espontânea de simetria. Está lá. μ2 negativo e lambda positivo. Está lá. Então, nós já sabemos que, pelo nosso procedimento, tem um valor esperado no vácuo do φ, quer dizer, o valor esperado no vácuo do φ, que a gente chama de V, é a raiz quadrada de menos μ2 sobre o lambda. Então, o nosso campo φ vai ser V mais a flutuação, que eu vou chamar de H. Então, meu campo φ vai ser V mais H mais um liqui, vamos dizer assim. Então, esse é o nosso campo V. Vamos dizer, eu coloco o vácuo na parte real, digo que quem vai tomar, quer dizer, que isso aqui me está me dando, vou botar assim, o módulo de φ no vácuo, vamos botar vamos colocar bem assim. Então, o módulo de φ no vácuo é esse V, que é a raiz quadrada de menos μ2 sobre o lambda. Então, claro, quem é meu vácuo? Então, meu vácuo pode estar, se meu campo φ, eu vou colocar assim, se o nosso campo φ é φ1 mais I φ2, né? O que eu tenho é que a raiz quadrada, né, de φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado, tudo isso tomado no vácuo, né, que é igual a isso aqui, isso é igual a isso, no vácuo. Então, quer dizer, meu vácuo pode estar no φ1, meu vácuo pode estar no φ2, não importa. O que é importante é que esse módulo tem que ser igual a V. Então, eu estou tomando, agora eu escolhi um vácuo, aqui nós escolhemos o vácuo. Escolhi o vácuo aonde? Escolhi o vácuo na parte real do φ. O nosso vácuo agora está no φ1. Então, botei. No meu vácuo, então, φ2 é 0, φ1 é V. E o φ2 é 0. Então, esse é o meu vácuo. Então, o meu campo verdadeiro é o H, que flutua em torno do vácuo. E aí aqui eu podia ter chamado de φ2 também, manter aqui a notação de φ2. Então está aqui. Então ficou assim. Meu φ1 passa a ser V mais H, isso aqui é o φ1. Tá. Então, pelo teorema, então, o lagrangiano é invariante, o estado fundamental não. Agora, o teorema de Noether me dá uma corrente conservada. Quem é a corrente conservada? Opa! Corrente de Noether, né? Então, está me dando, quer dizer, quando a simetria é global, né? Vamos botar assim, a simetria, a corrente conservada agora, então, isso aqui é simetria global, perdão, isso aqui é simetria global. Então, nós temos essa corrente de Noether aqui. Corrente de Noether é dl, né? A gente sabe, dl, dmi φ, delta φ. Então, isso aqui é a corrente
de Noether, que é a conservada, né? dl de dmi, somando sobre todos os campos. Então, quando eu derivar em relação a φ estar, né, eu vou produzir aqui dmi φ, derivando em relação a φ estar, quando o campo φ for o φ estar, vai ficar dmi φ vezes a variação do φ estar, que é menos I que é φ estar. E depois mais a derivada do campo em relação a φ, que vai ficar dmi φ estar. Dmi φ estar vezes delta φ. I que é φ. Então, a nossa corrente de Noether, né? A gente tira o parâmetro da corrente, né? Então, a gente tira o parâmetro, desculpa, eu esqueci de botar aqui, I que é alfa, I que é alfa φ. Então, o parâmetro está aqui. Então, a corrente é definida sem o parâmetro. Então, a corrente vai ficar menos I, vai ficar menos, vamos botar aqui, I que é, aí vai ficar dmi φ estar vezes φ menos d mi φ vezes φ estar. Então, esse é o problema global. Então, eu tenho essa corrente de Noether e essa corrente aí é a corrente conservada. Tá, então nós não perdemos. Agora, isso aqui é simetria global, né? Estou fazendo tudo global. Se a gente for para a simetria local, vamos apagar isso tudo aqui, o problema passar para a simetria agora local. Então, com a simetria local, a transformação de fase continua mesmo. Na simetria global, você não viu o alfa foi transformado no campo? Não, ainda não. A simetria global está tudo constante. Agora vamos botar a simetria local. Então, agora a simetria local. Então, se a simetria é local, eu preciso introduzir o campo de Gauge. Então, nosso lagrangiano agora vai ter um termo novo, menos 1/4 de f μ ao quadrado. Então, eu preciso introduzir o termo de Gauge. E vamos fazer o acoplamento mínimo, mais dmi φ estar dmi φ. Então, a simetria continua. Quer dizer, essa transformação aqui, φ' igual exponencial de I, que é alfa φ, continua. A transformação da derivada covariante exponencial de I, que é alfa dmi φ. E a transformação do campo de Gauge, a linha μ, né? Então, eu vou ter I que é alfa, I que é alfa, né? Então, eu vou dividindo tudo por I que, como é que vai ficar? E a gente vai ter a derivada covariante, vai ficar, então, dmi φ' mais I, vamos botando aqui, né? Lembrando aqui quem é a derivada covariante, só para lembrar aqui, dmi é dmi mais I que é a μ. Lembrando que a derivada covariante, então vai ficar dmi φ' mais I que é a linha μ φ'. Então vai ficar a exponencial aqui, então isso aqui vai ficar exponencial de I que é. Vou botar só assim, exp, já se sabe o que é, vai ficar exponencial vezes dmi φ mais I que é a μ φ, só para a gente comparar. Então tá. Então aqui vai ficar dmi φ'. Então dmi φ' eu vou derivar exponencial. Vai ficar I que é dmi alfa. E aí vai ficar derivada da exponencial. Vai ficar a exponencial vezes dmi φ. Vou derivar. φ' é exponencial, então, mais a exponencial vezes dmi φ. Então, só pegando a derivada do φ'. φ' é exponencial vezes φ. Então, a derivada vai ficar a derivada da exponencial vezes φ, perdão, né? A derivada da exponencial está aqui vezes φ, mais a exponencial vezes a derivada do φ, mais I, que é a linha μ φ', que é a exponencial vezes φ, igual a exponencial vezes dmi φ
mais I, que é exponencial vezes a mi φ. Então, claro, temos um exponencial aí que se cancela. A gente já fez esse cálculo, todo mundo lembra do resultado. E aí a gente pode dividir, aí tem esse termo aqui que se cancela com esse, dmi φ se cancela com esse dmi φ aqui, e aí a gente tira a expansão, o A' mi. O A' mi vai ficar o próprio A mi, aí eu divido tudo por I, que é. A linha mi fica A mi, e aí eu vou dividir por I, que é. A linha mi vai ficar, a linha mi vai ser A mi menos dmi alfa. Perfeito. Então é isso aqui. Só para isso aqui, a gente já está cansado de saber, só porque eu não lembrava do sinal, se era mais ou menos. Então está aqui. Então isso aqui agora é a simetria local. Tiramos as transformações ali. A nossa equação de campo, então deixa eu apagar isso aqui. A nossa equação de campo, agora com o advento da simetria local, se eu fizer o princípio variacional, né, então vai ficar dmi variando em relação a φ estar, vai ficar dmi φ variando em relação a φ estar, né? Então aqui vai ficar isso, variando em relação a φ estar, isso. Aí eu jogo essa derivada para cá, então vai ficar menos, aí aqui a gente vai variando em relação a φ estar, a gente vai ter menos 1/2 de mi2 φ, varia em relação a φ estar, então aqui ficou com o sinal menos, aqui ficou com o sinal menos, então vai ficar mais aqui, e mais lambda sobre 4, aí vai ficar lambda, derivada vai ficar 2 vezes, vai ficar lambda sobre 2, porque eu vou ter essa derivada, quando variar aqui, eu vou produzir um fator 2, vai ficar lambda sobre 2, φ estar φ, estou variando em relação a φ, né? E aí vai sobrar aqui um φ estar igual a 0. Então vamos ver se essa equação aqui, esse cara aqui se transforma com a elevada em alfa, elevada em alfa, esse cara aqui, tem alguma coisa estranha aqui, eu variei em relação, estou variando em relação a φ estar, então variando em relação a φ estar, variando em relação a φ estar, quem vai sobrar vai ser um φ aqui, e os sinais estão certos, porque quando eu integrar por partes, essa derivada vem para cá com sinal menos, aí fica isso aqui com menos, que aumenta, fica todo mundo mais, tá certo? Então essa é a equação, agora em forma de simetria local, que a gente tem uma derivada covariante dupla, né? Atuando aqui no φ. Então tá. Agora, tirando o conjugado complexo disso, isso aqui fica dmi do φ estar, botando assim, mais 1/2 de mi2 φ estar, mais lambda sobre 2, o φ estar, φ permanece, e aí aqui fica um φ estar, igual a 0. Muito bem. Então, o que a gente pode fazer? A gente multiplica, né, toda essa equação, a gente vai fazer esse truquezinho. A gente, como falar, para tirar a corrente aí, a gente pode multiplicar toda a nossa equação por φ, quer dizer, eu multiplico aqui por φ estar, tá certo? Multiplico aqui por φ, vou subtrair, vai ficar, então dmi, tá legal, dmi do φ, então se eu multiplicar aqui por φ estar, e multiplicar aqui por φ, então nós vamos ter, e subtrair, então nós vamos ter φ estar, dmi φ, menos φ dmi do φ estar. Aí, subtraindo isso aqui cancela, igual a 0. Estou só chamando a atenção aqui o seguinte, né? Quem fez o curso de teoria de gauge anterior deve lembrar, mas só para chamar a atenção. Quando eu escrever dmi φ,
eu estou escrevendo dmi-φ mais I, que é a mi-φ. Então, meu campo φ tem carga Q. Quando a derivada covariante age no φ', aqui eu posso até tirar esse parênteses por conta disso. Quando a derivada covariante age no φ', a transformação do φ' é com a fase oposta. Por quê? Porque a carga é oposta. Então, automaticamente, quer dizer, quando eu coloco a derivada covariante atuando no φ', esse sinal aqui é menos, né? Eu posso pensar que no fundo eu estou tomando o conjugado de carga, o conjugado complexo disso tudo, mas eu posso pensar também assim, o dmi do φ', quer dizer, eu poderia dizer, isso aqui é igual a isso. Por quê? Por quê? Porque φ' tem a carga oposta ao φ. Então, nós estamos declarando a carga aqui. A carga do φ é Q. A carga do φ' é menos Q. Então, tá, só para colocar isso aqui para vocês. Muito bem. Então, aqui eu posso escrever isso aqui da seguinte... A derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Então, eu posso escrever esse primeiro termo assim, dmi do φ', dmi-φ, menos dmi-φ', dmi-φ. Olhem só o que eu estou fazendo. Aqui eu vou pegar esse termo aqui. Então, eu vou escrever esse termo como sendo a derivada total, a derivada do todo, menos a derivada do primeiro. Okay? Então, essa derivada bate aqui, cancela esse termo. E depois essa derivada bate aqui desse termo. Por quê? Porque a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou jogar essa derivada atuando do tudo. Então, vai ficar menos dmi do φ, dmi-φ'. Esse mi aqui está em cima, perdão. E aí, pela regra de Leibniz, agora eu tenho que subir para ela. Vai ficar mais dmi-φ, dmi-φ'. Isso tudo aqui é igual a zero. Que eu subtraí uma equação da outra. Então, isso tudo aqui é igual a zero. Agora, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Então, a gente ganhou uma lei de conservação aí, que é dmi do φ', dmi-φ, menos φ dmi do φ'. Isso aqui é igual a zero. Agora, esse campo que está aqui dentro, essa fase aqui, essa carga é menos Q. Essa carga é Q. Olha a transformação aqui do dmi-φ. O φ e o dmi-φ têm a mesma carga. Então, a carga daqui cancela a carga daqui. Então, como agora eu estou com essa derivada covariante atuando num objeto que é invariante de Gauge, quer dizer, quem é a carga desse cara aqui? Essa carga aqui é zero, que aqui é menos, aqui é mais. A carga aqui é mais, aqui é menos. Então, essa carga aqui é zero. Então, a carga desse objeto aqui é nula. Então, se a carga é nula, a derivada covariante pega esse termo. Então, essa derivada aqui, ela nada mais é do que a derivada usual. Por quê? Porque a derivada covariante está atuando em alguém que tem carga zero. Se a carga é zero, então ele não tem termo de Gauge. Ele não se acopla ao campo de Gauge. Então, essa equação de conservação ela vai ficar dmi do φ', dmi-φ, menos φ dmi do φ' igual a zero. Então, está aqui. Meu teorema de Noether está aqui. Agora, o meu teorema de Noether local. Então, agora, se eu escrever aqui, a nossa corrente local, então, depois que eu acoplei com o campo de Gauge, no caso da simetria local, a corrente de Gauge, quer dizer, meu Jmi de Noether, agora vai ficar φ' dmi-φ menos φ dmi-φ'. A gente pode até pensar o seguinte, o que eu fiz? Nada mais do que substituir na corrente global a derivada covariante. Então, eu vou botar aqui I que é, vou botar aqui. Nossa corrente vai ficar I que é. Quer dizer, porque se esse cara aqui é conservado, né? Se esse cara aqui é conservado, essa corrente aqui é conservada. Então, está aqui a nossa corrente conservada. I que é
É só substituir na corrente global a corrente local, a derivada covariante. Então, nós temos essa lei. Então, quer dizer, temos isso aqui. No caso local, nós temos isso aqui. Dmi, Jmi Noether, igual a zero. Muito bem. Então, isso independentemente do parâmetro μ2. O parâmetro μ2 nem entra. O parâmetro de massa e o parâmetro de acoplamento nem entram na corrente. A única coisa que entra na corrente é o acoplamento de Gauge, que está dentro da derivada covariante. Muito bem. Agora, José, você poderia fazer disso e poderia pegar aquela fórmula lá e deduzir também, né? Poderia também, só que aí você teria que derivar em relação à derivada covariante. Porque o lagrangiano não depende de mim, depende disso aqui. Pode também. Mas, digamos, você tinha certeza que, tirando as correntes, as correntes ali, ia dar uma corrente de conservada. Isso, vai dar uma corrente conservada, isso. Quer dizer, o teorema de Noether agora é na versão local, não na versão global. Isso. Porque a equação do movimento é local, né? A equação do movimento é local. Isso. Eu preferi fazer assim, porque eu acho que o estudante aprende a manipular mais com derivada. Eu prefiro usar menos as fórmulas prontas e usar mais. A gente partiu da equação de campo, quer dizer, a gente pegou isso aqui, a gente tinha essa equação de campo aqui. Então, agora a equação de campo em presença da simetria local. Isso aqui é a simetria local. O que eu fiz? Eu peguei essa equação, tirei o conjugado complexo dela, multipliquei essa por φ estar, a outra por φ e iterei. Saiu daqui. E só lembrar que a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Só para lembrar, por que a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz? Suponhamos que aqui eu tenho um campo φ1 e que aqui eu tenho um campo φ2. Então, se esse campo φ1, ele vai ter carga Q1. Quem é a transformação de Gauge dele? É exponencial de I, Q1 é alfa φ1. E quem é a transformação de Gauge do φ2? Exponencial de I, Q2 é alfa φ2. Então, eu conheço as transformações de Gauge de cada campo, ou seja, eu conheço as cargas. Então, eu estou tirando a derivada covariante de um objeto que tem carga Q1 mais Q2. Então, isso aqui, pela minha concepção de derivada covariante, vai ser a derivada usual do produto mais IQ. Mas quem é a carga desse objeto aqui? É Q1 mais Q2. É a Mi φ1, φ2. Opa, Guga, vai lá, dá um abraço aí, cara. Vai lá. Eita, muito de bom, dá um beijão no Fernando. Obrigado, pô, cara, não poder ajudar a Fernanda. Se pudesse, a gente arranjar um trabalho para envolver ela, mas assim, isso aí ia se meter em outras coisas, eu fico preocupado. Tá legal, então dá um abração nela. A gente se vê. Então, se você vier em janeiro, dá uma avisada, tá bom? Que aí eu anuncio o teu seminário, tá bom? Deixa a chave lá no escaneio. Mas, Soninho, beleza. Não, tá legal. D'accord, beleza. Obrigado. Tchau, Guga. Então, nós estamos com essa... Quer dizer, nós estamos usando a derivada covariante. A derivada covariante, ela sempre pega a carga do objeto sobre o qual ela está atuando. Ela está atuando sobre φ1 e φ2, ela está atuando na soma das cargas. Agora, se eu expando essa derivada ali, aqui satisfaz a regra de Leibniz. Vai ficar dmi φ1 vezes φ2 mais φ2 dmi φ1. Então, quando eu pegar dmi φ1 vezes φ2, vai juntar com esse aqui, vai dar a derivada covariante do φ1. Então, isso aqui vai ficar dmi φ1 vezes φ2 mais φ1 dmi φ2. Então, a gente sabe que a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz, né? Porque eu estou sempre sabendo que, para eu colocar na derivada covariante, eu tenho que sempre saber a carga de quem ela está atuando, sobre quem ela está atuando. Então, esse cara tem carga Q1, esse cara tem carga Q2. Então, a carga que vai estar aqui nessa derivada covariante é Q1 mais Q2. Por causa das transformações individuais. Então, quando eu coloco aqui Q1 mais Q2, eu estou justamente possibilitando a validade da equação da regra de Leibniz. Aqui, uma coisa, se eu pegar dmi de φ estar φ, é só pensar. Dmi de φ, quer dizer, se uma coisa assim, um objeto aqui invariante de Gauge, a carga dele é zero. Então, isso aqui vai ficar dmi de φ estar φ mais I, que é a Mi φ estar φ. Só que φ estar φ é invariante de Gauge, a carga é zero, então essa carga aqui não tem. Então esse termo aqui morre.
Então, a derivada covariante fica igual à derivada usual. Então, por isso que quando eu cheguei a essa conclusão, quer dizer, nós chegamos a essa expressão aqui, dmi φ star, dmi φ, menos φ, dmi φ star, igual a zero. Isso está certo? Claro que está certo, não tem erro nenhum. Só que lembrar que isso tudo aqui tem carga zero. Então, essa derivada covariante, ela vira a derivada usual. Então, a gente ganhou a corrente de Neber, ela é construída com a derivada covariante, mas ela satisfaz uma lei de conservação estrita, tradicional, dmi, não é a derivada covariante da corrente que é zero. No caso não abeliano, aí sim, nós só fazendo esse parênteses aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Então, isso é a corrente de Neber. Agora, vamos fazer o seguinte. Então, vamos abrir essa expressão aqui, só para a gente ver. Então, a gente vai ter dmi. Vamos abrir a expressão da corrente. Então, vamos botar. Esse I que é aqui é igual a zero, essa conservação. Então, vou esquecer o I que é. Vamos botar só os campos. Dmi, φ star, dmi φ. Então, vai ficar φ star, dmi φ. E aqui vai aparecer menos φ, dmi φ star. Estou só pegando os termos. Agora vamos começar. Aqui vai aparecer mais I, que é. Então vai aparecer mais I, que é. A mi, que vem daqui, φ star, φ. E daqui vai aparecer menos. Agora, essa derivada covariante que está aqui, ela vai ter a carga oposta, menos I que é. Então, aqui vai aparecer um fator 2. 2I que é φ star, φ. Porque quando eu subtrair esse outro termo aqui eu tenho menos I, que é a mi φ star, vezes φ. Então, esse menos com esse menos aqui se junta para juntar com o outro termo. Então, dá isso aqui. Isso aqui é a minha corrente final. Isso é a corrente local. Agora, se houver, então, nós estamos na lei de conservação. Se houver quebra espontânea de simetria, nós fizemos, nosso φ passou a ser V mais H mais IF2. Então, é só inserir esse φ aqui. Então, meu φ star vai ser V mais H menos IF2. Então, é só inserir φ e φ star ali, eu não vou perder a lei de conservação, eu só mudei a definição dos campos, né? Então, é só colocar esse φ aqui e esse φ star aqui. Então, eu simplesmente vou ter, agora a minha corrente de Neber não vai ser mais função de φ. A minha corrente de Neber, quer dizer, nós vamos ter agora uma corrente de Neber escrita em termos dos campos H e φ2. Mas a lei de conservação continua válida. Nós não perdemos a lei de conservação. Então, isso que é importante. Quer dizer, quando há a quebra espontânea da simetria, a gente mantém uma equação. Quer dizer, a conservação não é perdida. A corrente simplesmente é reexpressa em função dos campos após o shift em torno do vácuo. Então, nós não perdemos a simetria do lagrangiano, o que garante a validade do teorema de Neber, da corrente de Neber ser conservada. A gente simplesmente perdeu a invariância do ground state, do estado fundamental, do vácuo. Tá legal? Então, por isso que é importante a quebra espontânea da simetria, porque no outro curso que estão falando de identidade de Slavnov-Taylor, identidade de Ward, a gente também, se a simetria é quebrada espontaneamente, eu vou ter uma identidade de Ward também. Por quê? Porque eu tenho conservação. O lagrangiano é invariante. Né? Simplesmente eu vou reescrever a minha identidade. A gente pode fazer isso numa próxima aula. Pegar a identidade de Ward da QED, da QED do Higgs abeliano, quer dizer, pegar a identidade de Ward da QED escalar, no fundo é isso. Pegar a identidade de Ward da QED escalar e refazer a identidade de Ward depois da quebra espontânea de simetria. Então, o que garante é que tem identidade de ordem, porque tem conservação. Então, a corrente mudou, mas a lei de conservação não foi perdida. Tá? Isso eu estou querendo chamar a atenção. Agora, o que eu te pergunto... Então, desculpa, então isso vale para o caso não abeliano também. Tá? Pode falar. A minha pergunta é o seguinte, você estava com 4 parâmetros eixos. Isso, 4 parâmetros. 3 de S2,
Isso, exatamente. Daí você pegou 3 parâmetros de gauge, certo? Isso. E transformou em campo. Isso. Os 3 de SO2, isso. Transformou em campo. Isso. Daí, esse campo vai entrar na parte final. Tá? Bom, daí a pergunta é, você quando tinha na fórmula das 2, você tinha um FMI com BMA, isso, um leite de transformações isso, ligado do BMA com aqueles parâmetros de gauge. Certo. Aquelas leis de transformação, BMA era um FABC, qualquer coisa do tipo. Aqueles parâmetros de gauge que estavam lá, agora não existe mais, quer dizer, existe em função desses campos. Você pode colocar aqueles campos no lugar dele lá também. Exatamente. Bom, como ali era uma simetria. Exatamente. Lado isso. Galinha, isso. Gato. Exatamente. É isso mesmo, não tem problema. E essa coisa de, vamos dizer, transformar galinha em gato, tem algum. Enquanto eu estiver na simetria, parece que é uma saída plausível. Claro, a saída é limpa. Agora, tem algum ponto que você sente, que você, olha, da teoria, transformou galinha em gato, você mexeu na estrutura da teoria, na interação, na lei de função? Não, porque você não mexeu na simetria. Você simplesmente, porque como a simetria te diz, o parâmetro é arbitrário, então você não perdeu a arbitrariedade no parâmetro alfa. Você, na verdade, o que é importante é que você, quando você identifica o parâmetro com aquele campo que é o pseudo-bóson de Goldstone, você, na verdade, não perdeu o caráter da simetria. A simetria continua. Simplesmente você agora diz que o teu parâmetro ganhou o status de um campo, que é o pseudo-campo de Goldstone. É só isso, mas você não perdeu a simetria. Então, você não muda as interações, não muda nada. Você não perdeu a interação, você não alterou a tua física, você não mexeu na tua simetria. E, assim, eu quis mostrar esse exemplo justamente por isso. O fato de você não mexer na simetria que controla o lagrangiano, se controla o lagrangiano, controla as interações, é que essa corrente de Noether continua existindo. Existe uma corrente de Noether reescrita em termos dos campos físicos. Não é mais em função do φ, mas a gente agora sabe, esse campo é a oscilação em torno do vácuo e esse campo também é uma flutuação. Então você agora está escrevendo a tua corrente de Noether em termos dos novos campos, mas você não perdeu a simetria. Então, tudo continua igual. Ele é que nem nada da teoria. A teoria, quando tem a simetria desenvolve a teoria, mas não aparece. Sim, exato, ela fica meio oculta. Exatamente. Bom, então, eu não sei se é gato ou se é. Ou se é galinha, como você falou, né? E daí, agora. É isso. É uma saída assim. É a saída que veio parando de gauge é arbitrário, né? Então isso aí que te dá a certeza de que você está fazendo um jogo limpo. Não, para a gente que estudou a apostila do professor o parâmetro de gauge fazia derivada covariante. Exato. Interação. Isso. Então, ali era o parâmetro de gauge. E ele era uma coisa assim, vamos chamar, imexível, né? Certo, E você diz, não, isso aí é galinha ou gato. Né? Claro, você pode mexer no parâmetro de gauge. Você pode, no gauge unitário, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente escolher o parâmetro de gauge, vai mexer no parâmetro de gauge para ele virar os campos do setor de Higgs e eliminar os campos que seriam os pseudobósons de Goldstone. A gente vai ver depois quando a gente for para o gauge unitário. Então, o parâmetro de gauge ele é arbitrário, então ele te dá essa liberdade de você mexer com eles a hora que você quiser, sem mexer na simetria. Tá? Me presta aqui o caderno um instantinho só, que na aula que agora a gente vai realmente agora olhar. Então a gente já. Só um instantinho só, daqui atrás, eu acho que foi na aula anterior, isso. Isso está aqui. Aqui a gente não deve estar até antes ainda. Isso está aqui. Então, quer dizer, o que a gente fez, a gente está desde a aula, que aula é essa aqui, da aula do dia 21 de novembro, né? Isso. Na aula do dia 21 de novembro, a gente pegou,
já começou a trabalhar já no setor de Higgs e no setor de bóson de gauge. Mas aí a gente passou essas duas últimas aulas discutindo só o Higgs e o vácuo do Higgs. Muito bem, agora vamos voltar para a nossa discussão, né? Agora seria a discussão da quebra espontânea da simetria induzindo massas no setor de gauge. Depois a gente vai falar das massas no setor leptônico. Massas no setor de gauge. Então a gente estava trabalhando isso aqui, se a gente voltar para a aula, eu acho que foi para a aula do dia 21. Foi a aula do dia 21, né? Então, na aula do dia 21. Então, na aula do dia 21, só para colocar aqui, nós tínhamos escrito, né? Isso aqui. Nós temos colocado esse lagrangiano, que é o lagrangiano do setor de gauge, mais o lagrangiano de Higgs. Nós temos escrito assim, menos 1/4, vou botar assim, F mini 1, F mini 1, menos 1/4, F mini 2, só para deixar tudo bem explícito, F mini 2, menos 1/4 do F mini 3, F mini 3, menos 1/4 do Y mini ao quadrado. Então, a gente tinha isso aqui. Aí tinha o setor de Higgs agora. Então, tinha mais, né? Então, ficava assim. Deixa eu botar aqui para a gente não perder. Demi phi Dagger menos IG menos IG DMA phi Dagger sigma A sobre 2. Vou botar aqui sobre 2 sigma A menos I G' Y sobre 2 YI phi Dagger. Isso aqui vezes dmi phi mais I G sobre 2 B mi B sigma B phi mais I G' Y sobre 2, e aqui é tudo em cima. YI phi, e aí depois menos 1/2 de phi2 phi Dagger phi, menos 1/4 de lambda phi Dagger phi ao quadrado. Pode pegar aí, Dória. Então isso aqui está na aula do dia 21 de novembro. Então a gente tinha escrito o lagrangiano de gauge e o lagrangiano de Higgs, deixando o setor de matéria ainda separado. Aqui só lembrar, o setor de Higgs, né, tem hipercarga 1. Então eu vou botar esse G' sobre 2 aqui e vou esquecer que esse Y aqui é 1. Então esse Y aqui é 1, então vou botar aqui G' sobre 2. Então ficamos com esse setor de Higgs. Agora, vamos observar o seguinte, já sabendo do mecanismo de Higgs, a gente sabe que o termo de massa do campo vetorial tem que ser termo quadrático. Então a gente sabe, esse termo aqui pode se juntar com esse, vai dar um termo quadrático em B. Esse termo vai dar um termo quadrático nos campos de gauge, esse com esse e esse com esse. Então nós vamos ter daqui, no que diz respeito, né, às massas vetoriais, nós vamos considerar daí apenas os termos, vamos retirar daí apenas os termos que influenciam na interação, né? Vou pegar aqui. Então, vamos retirar daqui apenas os termos, né? Então, isolando, vamos colocar assim, né? Os termos que darão origem à massa. Então, são os termos quadráticos, né? Termos quadráticos nos campos de gauge.
Então, os termos quadráticos nos campos de Gauge. Então, termo quadrado no campo de Gauge, né? Então, esse termo aqui não é, esse termo aqui não é, aquele termo ali não é. Esse termo aqui, então, o primeiro termo quadrado no campo de Gauge vai ficar menos I com mais I, vai ficar 1, vai ficar G2 sobre 4. G2 sobre 4. BNA, BNB. Vai ficar Phi Dagger, sigma A, sigma B, Φ. Depois esse termo aqui, menos, vai ficar mais GG' sobre 4, BMA YI, já vai ficar Phi Dagger, sigma A, Φ. Então vai ficar mais GG' sobre 4, BMA YI, Phi Dagger, sigma A, Φ. E agora os outros termos, esse aqui não vai entrar, aí vamos ter o termo agora, mais GG' sobre 4. Então esse termo aqui vai se replicar, ó, vai ficar mais GG' sobre 4, BMB, YI, aí vamos ter, opa, desculpa, aqui tem esse Phi Dagger, vou botar aqui, Phi Dagger, sigma B, Φ. Então esse termo aqui, só trocando B por A, vai se replicar. Então aqui vai aparecer um fator 2. Porque esses termos cruzados aqui, esse com esse e esse com esse vão se somar. E depois vai aparecer o termo mais G' ao quadrado sobre 4. Mais G' ao quadrado sobre 4, YI, Phi Dagger, Φ. Então, esses são os termos que nos interessam para as massas, né? Acho que aqui eu não cometi nenhum engano, não, nenhum erro, não. Ficou esse aqui mais G2 sobre 4, esse aqui mais G' ao quadrado sobre 4, e esses dois termos aqui são cruzados. Então, isso eu as massas, isso, dos bósons de Gauge. Vou botar aqui. Então, massas dos bósons de Gauge, isso mesmo. Tá. Então, vão ser esses termos que vão ser importantes para nós. Aqui só lembrar o seguinte, essa combinação é simétrica em AB. Então, aqui eu posso simetrizar em AB. Posso substituir sigma A, sigma B por 1/2 de sigma A, sigma B mais sigma B, sigma A, que vai ser o anticomutador de sigma A com sigma B. Substituir isso aí pela parte simétrica. Mas o anticomutador de sigma A com sigma B é 2 vezes delta AB identidade. Então, vai dar um fator 2, vai dar um delta de AB e vai dar uma matriz identidade. Então, esse termo aqui, a gente vai poder saturar A com B, por causa do delta. Então, aqui, esse B vai virar A. E aqui vai ficar a matriz identidade. O 2 vai se cancelar, por causa do 2, do anticomutador das matrizes de Pauli. Então, vai ficar Phi Dagger, Φ. Perfeito. E agora aqui, a gente tem que deixar como está. Agora aqui vamos observar o seguinte, vamos ver a estrutura do Φ. Quem é o nosso Φ? O nosso Φ, ele vou botar assim, F1 mais If2, vamos colocar assim, vou botar, talvez, aqui vai ter discussão, V mais H
mais if3. Vamos dizer que a gente fez isso aqui, né? Na literatura, em geral, acho que se coloca aqui, você pode redefinir. Tudo que a gente fez está ok, mas em geral se define isso aqui, eu acho que com um V mais H sobre raiz de 2. Vamos ver depois, porque eu acho que vai ser interessante botar o raiz de 2 para sair o hamiltoniano do H, o lagrangiano do H, como sendo um meio de dMH, dMH. Em geral, nenhum problema se a gente aqui fizer isso, colocar aqui, redefinir isso aqui, como sendo, aliás, V mais raiz de 2. H sobre raiz de 2. Em geral, se faz isso. É uma redefinição de campo. Depois a gente vê se vai ser necessário ou não. Vamos deixar assim por enquanto. Bom, muito bem. Se a gente deixar assim, o que a gente vai fazer? Vamos substituir isso aqui. Então, φ dado é φ, né, vai aparecer esse termo com esse termo. Então, vão aparecer vários termos, né, com esses φ1, φ2, φ3. Mas nós já tínhamos visto o seguinte, é sempre possível escrever uma outra parametrização, o dublete de Higgs, o dublete de SO2, eu posso, nesse caso, escrever também dessa forma. Uma transformação de SO2, então eu posso escrever ele assim, exponencial de I, como se fosse uma transformação, quer dizer, posso usar, a gente viu que a gente pode sempre escrever o dublete como sendo uma matriz de SO2 vezes esse dublete aqui, 0, V mais H. Quer dizer, uma outra maneira de eu expressar aquilo ali, onde aqui eu posso colocar, vamos chamar aqui uns campos que há, então aqui eu vou botar I, vou botar assim, I, G, outra palavra, I, que há, sigma A sobre 2. Aqui vamos fazer o seguinte, os campos escalares, em geral, têm dimensão canônica de massa. Então, para evitar ter um expoente com dimensão de massa, a gente coloca aqui V. V tem dimensão de massa. Então, esses campos aqui têm dimensão de massa. Então, eu posso sempre, nada me impede de escrever aquele dublete de SO2 pode ser escrito dessa forma, é como a gente pegar um campo escalar, eu posso escrever um campo escalar na forma cartesiana, por exemplo, algo desse tipo, V mais H mais um if2, ou posso resolver escrever esse campo de uma outra forma. Φ vai ser a exponencial de um I, vamos dizer assim, Q sobre V, atuando em V mais H. Quer dizer, se eu expondo essa exponencial, o primeiro termo é a identidade. Então vai ficar V mais H, V mais H. O segundo termo é I sobre V, que vai estar multiplicando isso aqui. Então, eu teria simplesmente uma redefinição de campo. Eu teria QV mais QH, é o que eu estaria chamando de φ2. Então, simplesmente eu estou fazendo uma redefinição de campo. Então, eu posso escrever um campo escalar desse modo ou desse modo. Como eu posso escrever um dublete de SO2 desse modo ou desse modo. Porque são duas formas. Eu não vou colocar igual, vamos colocar de forma alternativa. Ou, e aí aqui tem essa discussão, se eu quero chamar ou igual dessa forma. Posso escolher assim ou assim. Onde que são campos também. Então, eu estou escrevendo como se fosse uma transformação de SO2 e aqui atuando em V mais H. Quer dizer, isso aqui é uma forma legítima de representar o dublete, como isso aqui também é uma forma legítima de representar o dublete. Agora, o que pode ser interessante para nós aqui? Por que é interessante, nesse caso, adotar é uma possibilidade, adotar essa segunda postura aqui. Porque eu tenho, como nós já vimos, eu posso fazer transformações de gauge à vontade. Se eu fizer transformações de gauge, eu deixo o lagrangiano invariante, não perco o teorema de Noether, mas eu mudo sempre, quando eu faço uma transformação de gauge, eu estou só mudando os campos, eu estou alterando os campos. Então, quando eu faço uma transformação de gauge no φ, a transformação, por exemplo, de SO2 no φ, faço φ' igual a exponencial de I, G, ômega A, sigma A sobre 2, atuando em φ. Isso aqui é a transformação de SO2 atuando em φ. Como os parâmetros de gauge são arbitrários, imaginar se eu pegasse ômega A
igual a menos QA sobre GV. Se eu pegar esses parâmetros iguais daquele modo ali, eu vou, quando eu fizer a transformação de gauge do φ, quer dizer, se eu fizer uma transformação, se eu tomar aqueles parâmetros iguais dessa forma, eu posso fazer, quer dizer, ou seja, eu posso sempre passar, reescrever todo o meu lagrangiano desse modo aqui. Se eu fizer uma transformação de gauge em todo mundo, o lagrangiano não muda. Quer dizer, a simetria garante que a minha teoria vale tanto para os campos sem linha, quanto para os campos com linha, para os campos transformados. Então, vamos imaginar que eu faço uma transformação nos φs, e claro, os campos de gauge também mudam. Eu faço uma transformação que leva todos os campos sem linha para campos com linha. Mas que essa transformação seja tal, como os parâmetros são arbitrários, eu vou escolher esses parâmetros aqui de tal maneira a que quando eu fizer a transformação do φ para o φ', aqueles parâmetros vão cancelar esses aqui. Se eu fizer o ômega A igual a menos QA sobre GV, eu vou estar ficando lá, vai ficar menos I, G vai cancelar com G, QA sobre V, sigma A sobre 2. Então, se eu fizer adotar, que eu vou fazer uma transformação, vou trabalhar não com os campos φ, B, quando eu faço a transformação, todo mundo, mas aí, quer dizer, se todo mundo fica com linha no lagrangiano, o lagrangiano fica invariante. O lagrangiano é invariante por qualquer transformação de gauge. Então, eu vou passar todo mundo para a notação linha, fazer uma transformação de gauge em todo mundo. O lagrangiano não muda. Só que a minha transformação de gauge não vai ser qualquer. Eu vou escolher os parâmetros de gauge, ômega A, de tal maneira que eles sejam dessa forma. Então, eu vou passar para campos B' e φ'. Só que o meu φ' vai perder isso aqui. Porque essa transformação vai matar essa aqui. Então, o meu φ', eu vou trabalhar agora numa situação em que φ' é igual a 0 V mais H. Ou seja, eu fiz uma transformação de gauge, fixei os parâmetros de gauge de SO2, fixei. Usando os campos, esses campos aqui não são parâmetros de gauge, são campos. Eu estou reescrevendo o meu campo de Higgs como um dublete, que depende de 4 campos, H, Q1, Q2 e Q3. Só que agora eu vou fazer uma transformação de gauge em toda a teoria. Claro, uma transformação só de SO2. Eu posso transformar SO2, posso transformar o 1. Vou fazer uma transformação de SO2 em todos os campos da teoria que sofrem transformação de SO2. Claro que vocês lembraram, o lepton-light não sofre transformação de SO2. Ele não está no dublete de SO2. Quem sofre transformação de SO2? Os BMI, porque são campos de gauge de SO2, o lepton-right, o lepton-left, né, quer dizer, tanto o neutrino left quanto o elétron left sofrem transformações de SO2, e o Higgs. O YMI fica imutável e o lepton-right fica imutável. Vou botar o neutrino left e aqui o lepton-left. Então, quando eu fizer uma transformação de gauge de SO2, isso aqui vai ficar linha, 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 linha. Esses aqui, posso botar linha, mas vai ficar Y' igual a YMI, L right, linha igual a L right. Por quê? Porque esses caras aqui não sofrem transformação de SO2. Então, a linha deles é a mesma coisa que não ter linha. E aí, quando eu coloco todo mundo com linha, o lagrangiano fica invariante. Então, daqui para frente, é como se eu trabalhasse com todo mundo com linha. Mas quando ficar colocando a linha, a gente acaba omitindo. Mas na prática, o que eu estou fazendo é passar todo mundo para a linha. Então, agora eu vou reescrever toda a minha teoria com todos os campos linha. Acabou-se. Lagrangiano é invariante, eu não vou mudar nada, não vou mudar o teorema de Needham, não vou mudar nada. Só vou simplesmente trabalhar esses campos. Então, nessa escolha, quer dizer, quando eu resolvo fazer uma transformação de gauge de SO2 e trabalhar com os campos linha, é o que a gente chama, que a gente está escolhendo, vamos depois explicar melhor porquê, é a chamada escolha do gauge unitário. Por que é uma escolha de gauge? Porque eu fixei os parâmetros de gauge pelos campos que eu tinha à disposição, que eram esses 3 campos aqui. Então, eu fixei a simetria SO2, vamos dizer assim, no gauge unitário. Gauge unitário de SO2 left. Eu não mexi nos parâmetros 1.
Eu mexi só no parâmetro, certo? Então, isso me habilita a escrever toda a minha teoria, todo mundo, então, vai ficar em função de linha. Então, é como se eu colocasse linha em todo mundo aqui. Todo mundo com linha. Todo mundo com linha. O Lagrangiano não mudou. O Lagrange ficou invariante. Então, eu botei linha lá. Todo mundo está com linha, não tem problema nenhum. Então, está todo mundo com linha. Fiz uma Agora, só que quando todo mundo está com linha, continuo trabalhando com tudo igual, mas só que o campo φ é diretamente afetado. Então, agora, eu vou estar trabalhando com esse fininho aqui. Zero V mais H. Então, isso é chamada escolha do gauge unitário. Por que isso me facilita a vida? Porque se eu não trabalhasse assim, eu poderia não trabalhar assim, eu poderia ficar como tudo estava, esse termo aqui ia dar várias interações, porque aí eu ia ter φ' e φ ia ficar φ1 menos If2, V mais H menos If3, isso é o φ', vezes φ, φ1 mais If2, V mais H mais If3. Então, esse produto, φ' φ aqui, e também, esses aqui também, esse fininho, esse φ vai ter, quer dizer, φ sigma φ, ia dar tudo isso. Então, eu ia ter muitas interações do φ1 com φ2. Então, isso aumentaria o meu número de vértices. Você pode dizer, mas isso aí vai alterar a física? Não, pelo seguinte, se eu tirei esses campos de jogada, eu estou escolhendo o gauge. Como a teoria é invariante de gauge, a parte física da teoria, o que é importante dessa teoria? A matriz S, a matriz de espalhamento, os processos físicos. Os processos físicos não vão ressentir da ausência desses termos aqui. Porque isso o que é interessante observar, quer dizer, a teoria de interação fraca, a teoria eletrofraca, ela traz muitos fatos novos, quer dizer, a gente está eliminando campos que aparentemente estariam, que inicialmente estariam presentes. Mas eu estou eliminando eles sem alterar a física. Significa que eles estariam lá, mas eles não teriam consequências físicas, por causa da simetria de gauge. Então, a simetria de gauge é interessante porque ela pode ela pode eliminar para você campos que aparentemente deveriam estar lá. Então, nós escolhemos um gauge. Então, agora, daqui para frente, nós estamos no chamado gauge unitário. Então, nós já fixamos as transformações de SO2. Nós escolhemos os parâmetros de SO2 justamente para eliminar, para limpar o campo do dublete de Higgs. Então, o dublete de Higgs agora ficou tão simples quanto isso aqui. Então, o filinha Dagger vai ser 0 V mais H. Muito bem. E vamos ver quem vai ser, para apagar aqui, sigma 1 filinha, que a gente vai precisar deles aqui. Sigma 1 filinha aqui. Então, sigma 1 filinha vai ficar 0, 1. Então, vai ficar V mais H aqui e o 0 aqui. O sigma 2 filinha vai ser 0 menos I. Então, vai ficar menos I. Então, vai ficar menos I, V mais H, 0. E o sigma 3 filinha vai ficar 0 menos V menos H. Perfeito. Então, com isso, nós fizemos essa escolha. Então, lembrando, estou chamando a atenção porque, para quem nunca viu essas coisas, né, isso realmente é novidade. Quer dizer, a gente está trabalhando com uma teoria que, por ter a simetria de gauge, me permite
eliminar campos que aparentemente seriam importantes, mas que na verdade não são tão importantes assim. E o que está em jogo aí também é a questão da reparametrização dos campos. Eu já falei com vocês na aula, há 2 aulas, não na aula anterior, mas na aula anterior à anterior, que tem um trabalho importante do Salam, Kibble e Kamifuchi, em que eles mostram que é o chamado Teorema da Reparametrização, que é uma versão também anterior ao Teorema de Borcher, que diz que quais são as condições sob as quais você pode reescrever um campo de uma forma ou de outra sem alterar a matriz S. Então, o que nós estamos fazendo aqui foi uma reparametrização. Nós usamos a teoria reescrevemos o campo, o dublete de Higgs, como sendo uma transformação tipo SU2, atuando nesse dublete aqui. E aí a simetria de Gauge se encarregou de jogar fora daqui a parte de SU2 por causa dessa escolha de parâmetros. Então isso foi uma escolha de Gauge, né, depois que eu usei o chamado Teorema da Reparametrização de Salam, Kamifuchi e Kibble, como eu dei aqui na aula passada. Então o que a gente observa é o seguinte: filinha Dagger, filinha, vai ficar, isso aqui vai ficar assim, vai ficar simplesmente V mais H ao quadrado. Tá, essa grandeza aqui. Agora, filinha Dagger, sigma 1, vai dar 0. Filinha Dagger, sigma 2, filinha, vai dar 0. E filinha Dagger, sigma 3, filinha, vai ficar menos V mais H ao quadrado. Tá? Ficar menos V mais H ao quadrado. Então, deixa eu botar aqui, né? Opa. Sigma 3, né? Exatamente. Então, aqui a gente vai ficar com... vai entrar apenas aqui o BM3. Então, aqui vai sobrar apenas o BM3. E aqui vai sobrar apenas o sigma 3. Só esse vai dar a contribuição. E aí, filinha Dagger, sigma 3, filinha vai ficar menos V mais H ao quadrado. Então, deixa eu apagar isso aqui já não precisa mais. Então, isso aqui está dando para nós menos V mais H ao quadrado. E filinha Dagger, filinha está dando V mais H ao quadrado. Muito bem. Então, é claro, expandindo isso aqui, então nós vamos ter V ao quadrado mais H ao quadrado mais 2VH. Mesma coisa aqui. Menos V ao quadrado menos H ao quadrado menos 2VH. E aqui, V ao quadrado, mais H ao quadrado, mais 2VH. Então, a gente está gerando, por exemplo, esse termo aqui, ele vai ser puramente quadrático em B. Esse termo aqui vai ser um termo quártico, vai ser um termo de interação. 2Bs com 2Hs, né? Então, a gente vai poder pensar assim. E esse termo aqui vai ficar um termo cúbico. 2Bs, então eu vou ter uma interação com um Higgs e 2 campos B. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou ter esse termo que mistura os 2 campos quadráticos, depois vou ter termos de interação quárticos e cúbicos, termos de interação quárticos e cúbicos, estamos assim. Então, o que é importante para efeito de cálculo, para efeito de massa, né? Só consideramos os termos em V ao quadrado. Os demais termos são interação. Aqui uma coisa importante, uma observação importante a fazer, que é a seguinte. Observem que o quadro vértice vai ser G2, mas o trivértice vai ser G2V. E a mesma coisa aqui, o quadro vértice vai ser H2 e o trivértice vai ser GG', V.
Então a gente começa a relacionar, a gente começa a ver que, por exemplo, aqui o quadro, essa interação de dois bósons de Higgs com dois campos de gauge de SO2, ela vai ter constante de acoplamento G2. Mas a interação cúbica vai ter a constante de acoplamento, no fundo, G2V. Aqui a interação quártica, a mesma coisa, vai ter interação GG' quártica. E a interação cúbica vai ter GG'V. Então a gente começa a ver que diferentes vértices estão relacionados. Quer dizer, o vértice quártico é G2V. O vértice cúbico o vértice quártico é G2, o vértice cúbico é G2V. Então, por exemplo, o vértice cúbico sobre o vértice quártico é V. Então a gente começa a ver que numa teoria com quebra espontânea de simetria, aparecem relações entre parâmetros que aparentemente poderiam ser distintos. Uma interação quártica é uma coisa, uma interação cúbica é outra. No entanto, a constante de acoplamento da interação quártica, que é G2, a menos de fatores, e a interação cúbica é G2V. Então, existe uma relação entre o acoplamento cúbico e o acoplamento quártico do Higgs com os campos de gauge. E a razão é justamente V. Então, é importante a gente observar que esse tipo de, quer dizer, numa teoria com quebra espontânea de simetria, num sistema em que haja quebra espontânea de simetria, os parâmetros da teoria, do modelo, começam a ter relações entre eles. Aparecem relações que não são casuais, elas são relações que vêm da simetria, porque a simetria foi quebrada espontaneamente. Estou chamando a atenção disso porque a gente pode se perguntar, se a teoria, se o modelo tem quebra espontânea de simetria, a simetria está no lagrangiano, mas o lagrangiano eu não vejo no laboratório. O que eu vejo no laboratório são as partículas, as excitações, meço as constantes de acoplamento. Então, se num certo modelo, os experimentos que forem feitos, começarem a revelar relações de regularidade entre constantes de acoplamento, entre parâmetros, isso pode ser um indicativo de que há uma simetria quebrada por trás desse modelo. Porque se você estiver pensando do aspecto de medição, no aspecto experimental. Então, o aspecto experimental, o aspecto de medição, ele vai mostrar parâmetros relacionados, e essas relações não são casuais. Então, a gente está vendo aqui que já daqui a gente já começa, depois vão ter outros casos aí, mas aqui a gente já começa a ver que o parâmetro quártico, a interação quártica entre dois bósons de SO2 e dois Higgs tem uma constante de acoplamento que, no fundo, vai estar ligada com a constante de acoplamento cúbica de um Higgs com dois bósons de SO2. Uma vai ser G2 e a outra vai ser G2V. A mesma coisa vai acontecer aqui e aqui. Então, relações entre parâmetros de acoplamento, entre massas, relações de regularidade num modelo pode estar indicando que esse modelo tem uma simetria por trás dessas relações. E essa simetria pode ter sido quebrada espontaneamente. Então, para efeito de massa, que a gente vai precisar, então, o resto são interações. Então, para efeito de massa, eu posso substituir tudo isso aqui por V2, só para efeito de massa. Eu estou jogando fora agora. O Higgs, você falou, vamos dizer, a massa do Higgs, etc. Sim. Ninguém sabe. Certo. Mas o que ele deixa é esse V2. Isso, exato. História. Exatamente, ele deixa isso aqui. Deixa esse resíduo, quer dizer, a quebra espontânea de simetria, ela deixa certos resíduos, que são relações provenientes do que? Quem está fazendo todas as relações é o V, é o Higgs, justamente. Esse V que você também, você pode dizer que ele é colocado à mão? Esse V, quer dizer, quem é colocado à mão é isso aqui. Exato. É isso que é colocado à mão. O V é consequência. Você pode dizer que o V, assim, você pode dizer que esse V é arbitrário? Você tem a arbitrária, a massa e o V. Isso. O arbitrário você tem unidade, o parâmetro de massa do potencial de Higgs, o μ ao quadrado e o V, por consequência. Isso aí nem o Guedes consegue. Muito menos ele. Muito menos ele. Então vamos lá, vamos escrever isso aqui. Então, esse termo. Então chama. Aqui a gente pode ver o seguinte, o BM3 se mistura com o YM. Aqui eu posso quebrar esse termo aqui da seguinte maneira. A gente pode escrever então vai ficar G2 sobre 4. Então vai ficar G2 V2 sobre 4.
G2, V2 sobre 4. Aí a gente vai ter aqui B, linha, Mi1, B, Mi1, mais B', Mi2, B', Mi2, mais B', Mi3, B', Mi3. A gente observa o seguinte, o B', daqui para frente, então, pessoal, só queria chamar a atenção para a gente não ficar carregando esses linhas, eu vou deixar bem claro isso. Tudo daqui para frente está com linha, porque nós fizemos uma transformação de gauge em todo mundo, então todo mundo tem linha. Para não ficar colocando linha, daqui para frente eu vou tirar a linha. Então nós vamos retirar a linha por uma questão meramente notacional. Mas se supõe que a gente já está trabalhando não com aqueles campos originais dos quais a gente partiu. A gente está trabalhando com os campos que sofreram, quer dizer, eu estou num outro referencial de gauge, vamos dizer assim. Eu comecei com os campos gerais, aí agora eu escolhi um referencial de gauge onde todos os campos têm linha. Então, como todo mundo tem linha, a gente vai daqui a pouco começar a tirar a linha para não ter confusão, tá? Mas assim, é só supondo isso. Agora, esse campo aqui, ele se junta para cá, porque aqui eu tenho Y' Mi com B' Mi3, Y' Mi com Y' Mi. Então, eu posso esquecer, eu vou deixar esse termo aqui isolado, porque aqui eu já começo a observar uma coisa, ó. B' Mi1. Lembra que a gente tinha definido um B' Mi+, que era B Mi1, vou botar assim, B Mi1 menos I B Mi2 sobre raiz de 2. E tínhamos definido um B Mi-, que era B Mi1 menos I B Mi2 sobre raiz de 2. Então, se nós pegarmos esse termo B Mi mais B Mi menos, isso aqui vai ficar 1/2. E aí, quando eu multiplicar, isso vai ficar, isso aqui é o quadrado, isso aqui vai cancelar, né? Quer dizer, B mi mais, isso, B mi mais vezes B mi menos. Opa, perdão, aqui é menos e aqui é mais. Então, eu vou produzir 1 com 2 e 1 com 2, vai cancelar. Então, vai ficar 1/2 de B Mi1 ao quadrado mais B Mi2 ao quadrado, né? Então, B mi mais, B mi menos, né? Dá 1/2 de B Mi1 ao quadrado. Agora, é claro, quando eu estou trabalhando com tudo com linha, vamos dizer linha, agora estou trabalhando, vou definir isso aqui com uma linha, como a gente está fazendo. Tudo com linha. Então, aquele termo lá, B Mi1 linha ao quadrado, mais B Mi2 linha ao quadrado, eu posso escrever esse termo aqui como sendo 2 vezes B Mi mais linha B Mi menos linha. É isso aqui. Tá? Por que nesse termo número ficou menos de 2? Oi? Nesse termo número, por que ele ficou menos de 2? Ah, porque o sigma, porque o φ linha estava assim, 0V mais H. Certo? Então, esse é o φ. Então, o φ linha d'água, então essa expressão aqui é o seguinte, é 0V mais H. Aí a matriz sigma 3 é 1, 0, 0, menos 1. 0V mais H. Certo? É esse menos 1 aqui. Tá? Muito bem. Então, a gente já produziu, aí se a gente olhar lá o lagrangiano do F', a gente vai, esses dois aqui vão estar dando justamente o field strength, né? Vai estar dando o field strength desse B mais, B menos. Eu posso reescrever isso aqui, a mesma coisa, né? Esses F' que a gente está colocando aqui, a gente pode reescrever isso aqui em termos de B mais e B menos, B mais e B menos. Então, esse termo aqui vai estar associado, então, quer dizer, a gente vai ter esse termo aqui, G2, V2 sobre 2, B Mi mais linha, B Mi menos linha.
Não era melhor ter feito a definição com padrão, de mais e mais na frente? Oi? Essa definição a gente definiu lá atrás, desse jeito? Lembra da transformação de Jesus-Spin? Que a gente mostrou. Que a gente viu o seguinte, o campo de Gates ficava assim, ó, BM3, BM1 menos I, BM2, BM1 mais I, BM2 e menos BM3. Aí a gente fala, do ponto de vista do SO2, é esse aqui que tem carga mais. Tá? Então esse aqui é o carregado positivamente e esse aqui é o carregado. Tá legal? A gente tinha feito isso lá desde o início. Então nós já estamos vendo o seguinte, agora eu vou interpretar então o meu W+, como sendo a partícula associada ao Bm+. E vou interpretar o meu Bm-, né, como estando associado a um bóson de Gage com carga negativa. Então agora eu vou interpretar, quer dizer, vamos dizer que esses belinhas, né, Mi+ e belinha Mi-, tem essa massa aqui. Então esse aqui vai ser o termo de massa referente, né, ao setor carregado. Então estão lá as massas. Lembrar sempre o seguinte, quando a gente escreve o lagrangiano de massa, né, para um campo carregado, a gente escreve o seguinte, o termo de massa, geralmente a gente faz assim, menos 1/4. Para troca a gente faz assim, menos 1/4 de F' ao quadrado, mais 1/2 de M2 a Mi. Esse é o termo de troca normal. Quando o campo é complexo, a gente aqui não coloca menos 1/4. Tem a impressão que a gente coloca aqui menos 1/2 do W' star, W' mais M2 W' star, W'. Tem uma questão de normalização aí, só depois a gente vê qual é o padrão que a gente usa, né, para normalizar o campo vetorial, o bóson vetorial carregado. Tá. Mas então a gente já viu que a gente separou o setor do W+, W- do setor neutro. Agora o setor neutro vai daqui para frente. Então, no nosso setor neutro, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter então G2V2 sobre 4, belinha Mi3, belinha Mi3, belinha Mi3. Aí vamos ter aqui mais G menos G, G' sobre 2, aí vamos ter aqui V2, Y, belinha Mi3, Y', e depois vamos ter aqui mais G'2, G' ao quadrado sobre 4, V2, Y', Y'. Então nós temos aqui uma mistura de campos, né? Que eu posso escrever assim, como isso aqui, a gente já está acostumado a fazer isso. Quando a gente tem campos misturados, a gente bota, para efeito de compreensão de matriz de massa, a gente bota no número. Então a gente pode fatorar aqui o seguinte, o V2, né? Então botar assim, V2 sobre 4, vamos botar assim, V2 sobre 4, aí eu vou botar aqui, belinha Mi, 3, Y' Mi. Aí vamos montar aqui a nossa matriz, e aqui vamos botar belinha Mi3, Y' Mi. Então, só montando esse termo sob a forma matricial. Então, belinha Mi3 se acopla com belinha Mi3, já botei o G2 sobre 4 aqui com G2. E o Y' Mi com Y' Mi, aqui também o G2. Já fatorei o V2 sobre 4. Agora, aqui eu tenho menos, então aqui eu vou botar menos G', e aqui menos G'. Então ficou, esse cara aqui vai com G2, V2 sobre 4, esse aqui vai com G' ao quadrado, V2 sobre 4. Esse cara aqui vai produzir menos V sobre 4, esse aqui vai produzir um menos 1/4, menos 1/4 com menos 1/4 vai dar esse menos 1/2 aqui. Então, a gente ficou, vamos dizer assim, com essa matriz. Claro, tem esse V2 aqui, que está dando a dimensão. Essa matriz aqui é uma matriz de constante de acoplamento, é totalmente adimensional, mas a dimensão de massa ao quadrado está aqui. Então, nós temos essa mistura. Então, como nós sabemos que as partículas físicas, elas têm que ter massa bem definida, e nós estamos com uma matriz de massa que mistura, a gente precisa diagonalizar essa matriz. Então, a gente tem uma matriz simétrica, determinante dela é 0,
Então, o fato de o determinante dela ser zero significa que o alto valor dela é nulo. Então, essa matriz tem dois altos valores. A gente pode tirar os altos valores dessa matriz aí, que vão ser... Deixa eu apagar isso aqui. Então, os altos valores dessa matriz, que vão ser... Podemos escrever assim, vai ficar G2, né? Menos lambda, menos G', menos G', e G' ao quadrado menos lambda. Problema de altos valores, né? Vai ficar determinante da matriz menos lambda vezes a identidade. Então, a gente vai ficar com G2 menos lambda, G' ao quadrado menos lambda, menos G', ao quadrado, igual a zero, né? Então, G2, G' vai se cancelar. Então, nós vamos ter lambda 2 menos G2 mais G' ao quadrado vezes lambda igual a zero, né? Isso vai ficar lambda 2 menos G2, né? E mais lambda 2, tá? E mais o termo G2, G' vai cancelar. Então, o alto valor é zero, como a gente já esperava, porque o determinante é zero, e o alto valor, o outro alto valor vai ficar G mais G' ao quadrado da matriz aqui, mas aí a gente tem que multiplicar por V2 sobre 4. Então, a gente vai ter G2 mais G' ao quadrado, V2 sobre 4. Então, ficou isso aqui. Então, a gente sabe que tem que fazer uma transformação. Então, quer dizer, os campos W mais e W menos, né? O B mais e o B menos ficaram isolados. Mas agora eu tenho que fazer uma redefinição. Quer dizer, meu campo físico não é nem o B'M3 nem o Y'M, porque eles não têm massa bem definida. A massa, vamos dizer assim, ela está ligada aos altos valores dessa matriz. Então, no fundo, deixa eu apagar isso aqui, o que nós temos que fazer é o seguinte. Nós temos aqui, vamos dizer, dois campos, então eu vou só dar o modelo aqui. A gente, como se tivesse um campo, vamos dizer assim, um campo X e um campo Y. Aqui nós temos uma matriz de massa, e aqui nós temos um campo X e aqui um campo Y. Então, temos dois campos, né? Uma matriz de massa e o campo aqui. Como essa matriz aqui é uma matriz ortogonal, é uma matriz simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Claro, esse problema aqui é um problema bidimensional. Então, a matriz ortogonal que vai diagonalizar essa matriz é uma matriz de SO2. Então, claro, eu posso pensar sempre assim. Eu posso pensar XY, aí boto aqui uma matriz R transposta, R, M, R transposta, R, XY. O que é isso aqui? Eu botando aqui a identidade e aqui a identidade, onde esse R é uma matriz de SO2. Por que SO2? Por quê? Porque o meu problema é uma matriz simétrica, 2 por 2. Então, toda matriz simétrica 2 por 2 pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal de SO2. Então, vai existir uma matriz de SO2, portanto, R transposto R igual a identidade. Então, botei a identidade aqui, botei a identidade aqui. Essa aqui é a matriz que diagonaliza a matriz de massa. Então, eu vou ter X, Y, R transposto, aí vou ter aqui uma matriz de massa diagonalizada, vamos botar aqui diagonalizada, e aqui eu vou ter o objeto RXY. Então, os meus campos agora, que vão corresponder, quer dizer, essa matriz agora é diagonal. Então, quando essa matriz for diagonal, né, então a gente vai, a ordem que a gente colocou foi B, Mi3, Y', Mi. A gente fez isso aqui, né? Então, a gente vai organizar essa matriz, né, de tal maneira ela ter então, os altos valores dela. Então, vamos botar assim, como se a gente colocasse assim. Então, eu vou chamar esse R, XY, de novos campos. Vamos chamar isso aqui de X', Y'. Então, quando eu colocar aqui essa transformação de SO2 atuando aqui, vai me dar esses campos. Com essa base de campos aqui, então nós temos que X', Y'. Aí a matriz diagonal, vamos ver assim, a matriz diagonal vai ser M1 ao quadrado, 0, 0, M2 ao quadrado. E aqui, X', Y'. Então, agora, nessa base, eu tenho a matriz diagonal. Então, X' vai estar associado ao alto valor M1 ao quadrado, e Y' vai estar associado ao valor M2 ao quadrado. Então, eu tenho que ver. Então, eu vou supor o seguinte, eu tenho uma transformação R,
que é uma transformação, deixa eu apagar isso aqui. Então, a nossa transformação R, ela vai ter que estar atuando em B' Mi3 e no Y' Mi. Vou apagar aqui. E isso aqui vai estar me dando uma nova base de campos. Vamos dizer, vai estar me dando os campos que agora diagonalizam a matriz de massa. E aí eu vou querer associar aqui um campo Zmi e aqui o meu fóton. Vou querer associar o meu AMI. Então, essa matriz de SO2, quer dizer, então eu vou ter uma matriz assim que vai ser cosseno de θ, vou botar assim, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Então, vamos dizer, ou então, desculpa, não posso também, se quiser fazer o contrário, eu posso inverter essa equação, já que essa matriz, o inverso dela é a transposta dela. Então, eu posso escrever Zmi também, AMI, em termos da matriz transposta, R transposto, B' Mi3, Y' Mi. Então, eu teria aqui Zmi, AMI, seria, botar assim, cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. E aí, B' Mi3, Y' Mi. Então, vamos dizer, essa matriz aqui. Então, eu vou estar definindo esse campo Zmi como essa combinação linear e o campo AMI, que vai fazer o papel do fóton, como essa combinação linear. Então, essa matriz aqui é a R transposta. Então, a matriz R, nossa matriz R aqui, ela é, preciso botar aqui a R, exatamente. A matriz R vai ser cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, esse ângulo que a gente chama ângulo θ de Weinberg. É o θW. É o ângulo que faz a mistura dos campos B' Mi3, vou botar aqui, B' Mi3 e do Y' Mi para formar o Z0 e o fóton. Esse é o ângulo de Weinberg. Então, a gente vai, essa matriz do ângulo de Weinberg, ela tem que diagonalizar a matriz R. Então, eu vou ter o seguinte, a matriz R está aqui. Então, eu vou pegar essa matriz, quer dizer, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, que é a matriz R, atuando na matriz M. A nossa matriz M, então, tem o V2, né? G2, menos G, G', menos G, G', G' ao quadrado, e aí aqui a matriz R transposta. Então, vai ficar cosseno θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. E isso aqui vai ter que dar para nós a nossa matriz de massa. Quer dizer, o Zmi, essa matriz aqui, vai me dar o Zmi, quer dizer, eu tenho na parte de cima o Zmi, então ela vai me dar as massas, né? Então, ela vai me dar uma massa aqui que vai ser o alto valor G2 mais G' ao quadrado, 0, 0, 0. Diagonalizou a matriz, botei os autovalores. Claro, está faltando o V2 aqui, quer dizer, a massa, na verdade, é G2 mais G' ao quadrado vezes V2. Tá certo. Vou botar isso aqui. Então, o nosso problema todo agora foi, né, diagonalizar. Quer dizer, entender só que o que vai aparecer para o fóton, né? Quer dizer, o fóton, então, ele vai acabar sendo essa mistura. Como a gente já tinha visto pela interação com o neutrino, lá no início das aulas, a gente viu que tinha que ter uma combinação de BM3 com o YMI que ia se acoplar ao neutrino e que não ia ser o fóton. Então, a gente está vendo quem é a combinação agora, que não é o fóton. Quer dizer, o que a gente está tirando daqui, né, é que essa matriz a gente apagou aqui, mas a gente tirou aqui a expressão que dava o Zmi e o AMI em função, né? Quer dizer, a gente tinha, eu acho, obtido isso aqui, Zmi
é cosseno do ângulo de Weinberg vezes BN3 menos seno do ângulo de Weinberg vezes YI. E o fóton ficava sendo seno de θ BN3 mais cosseno de θ YI. As coisas que a gente fez. Então agora é só fazer esse cálculo aqui, né? E aí a gente tira a expressão que dá para nós, que a gente vai fixar o ângulo θ em função dessa relação aqui. Θ é fixado, né? A partir da relação acima. Na verdade, a gente tira a tangente de θ, tanto faz, depois a gente vai especificar melhor. Eu vou parando por aqui, mas é só para mostrar para vocês o que a gente fez. Então, a gente agora fixou, chegou no espectro de massa dos bósons vetoriais. Então, apareceram 3 bósons massivos, quer dizer, o W+, e o W- degenerados, né, com a mesma massa, que a gente achou lá, eu acho que G2, V2 sobre 4, a menos de um fator meio aqui, depois a gente vai acertar. E aí aqui apareceu o Zmi e apareceu o Ami. Né? O Zmi está aparecendo com uma massa G2 mais G' ao quadrado V2 e o fóton com massa 0. Então a gente tirou o espectro de massas, né, aí do modelo. Então, na próxima aula, a gente vai só refazer, dar o resultado, fixar a tangente de ângulo, só fazer aquele cálculinho ali que a gente pode tirar uma relação para a tangente de θ, que é a tangente do ângulo de Weinberg. E aí a gente vai começar depois, né, a fazer agora, jogar o bóson de Higgs no setor de matéria. Mas, por enquanto, a gente jogou só no setor de gauge. E a discussão importante que teve aqui é que no setor de gauge a gente separa 2 setores, o setor carregado e o setor neutro. O setor carregado é o setor dos Ws, o setor neutro é o setor do Z0 e do fóton, BN3 e YI. Então, basicamente foi isso que a gente fez. Quer dizer, a discussão toda que está acontecendo é no chamado gauge unitário. Depois nós vamos colocar isso em confronto com o outro gauge, que é o chamado gauge renormalizável. Eu acho que por hoje a gente pode parar por aqui. A semana que vem, pessoal, é o seguinte, a aula seria quinta-feira. De novo, eu não vou poder dar aula na quinta-feira, porque quinta-feira à tarde eu tenho um compromisso, mas eu marco a aula. Você desce para o Rio quando, Glória? Quarta?